As pessoas que se destacam, quem se destaca, os músicos que se destacam e as outras profissões em geral, as pessoas que se destacam, elas têm uma característica, que é a de agarrar oportunidades. Por quê? Quando a gente pensa nas oportunidades musicais, quais são as oportunidades musicais que podem aparecer na sua vida? Você não estava esperando e aparece uma oportunidade. Entrar numa apresentação, participar de uma apresentação musical, entrar numa banda, fazer parte de uma banda, participar de um festival, participar de um coral ou de uma orquestra ali, e tocar um casamento. Surge um convite para você participar e para você tocar no evento social, no casamento, no jantar. Às vezes surge uma oportunidade de você ensinar alguém, começar a dar aula para alguém. Às vezes surge uma oportunidade de você entrar num projeto social e de fazer da música ali uma contribuição para a sociedade. E aí, são situações todas essas novas, para as quais, de repente, você não estava preparado. Eu citei alguns exemplos aqui. Às vezes, oportunidade para você participar de uma gravação, de gravar ali, de criar um arranjo para alguém. São oportunidades, são convites que se chegam a você e que você não agarra. E não agarra por quê? Porque as situações novas nos tiram da zona de conforto. E tudo que tira a gente da zona de conforto dá medo. A gente acha que não vai conseguir. E aí, se você tem já aquele perfil de se derrotizar, mais medo ainda você sente. Você começa a se inferiorizar, você duvida da própria capacidade, duvida que vai conseguir, e aí você perde a oportunidade de estar em ambientes, em situações que vai abrir o teu leque musical, que vai abrir o teu olhar musical e que vai, daqui a um tempo, modificar a tua bagagem, a tua capacidade musical, porque situações novas exigem com que a gente se prepare para elas. Nós nunca estamos preparados para tudo. As situações novas, elas precisam ser agarradas. A gente precisa refletir sobre uma oportunidade que se aparece. Fala, é uma oportunidade. Às vezes aparece uma oportunidade de você fazer aula com alguém, de você fazer um curso. São oportunidades que vão aparecendo. E a gente precisa aprender a refletir e não declinar por medo. Porque lembra, você não vai estar sempre preparado. Você vai se preparar para essa oportunidade. Se você busca sempre sair da mediocridade, se você busca se tornar diferenciado, você sabe que isso exige preparação, preparação com profundidade, com dedicação. Nós nunca estamos prontos, mas nós podemos nos preparar para a situação. Se eu não tivesse me colocado e enfrentado, agarrado assim, a oportunidade de estar aqui e jogado tudo para o ar que eu fazia antes, hoje você não estaria aqui me ouvindo. Hoje eu não teria esse propósito de trabalho aqui, porque medo eu tive de sair do meu emprego, de parar de dar as minhas aulas presenciais, de dispensar os meus alunos, de colocar a cara no mundo, estando aberta aí a julgamentos, a críticas, a tudo que pode vir, de bom e de ruim. Eu não estava preparada. Eu não entendo da parte digital. Eu fui me capacitando, eu fui entendendo, eu fui me preparando, estou me aprimorando, a gente vai se aprimorando. Então a gente tem que agarrar oportunidades. As pessoas que se destacam agarram oportunidades. Começa a reparar. E por que elas agarram oportunidades? Porque elas não têm medo? Claro que tem medo. Morre de medo. Morre de medo de dar muita coisa errada. Claro que morre. Mas por quê? Porque elas têm a personalidade de se preparar, de saber que nós somos capazes de fazer, mesmo com medo. Basta que a gente aprenda a trilhar o que é necessário, agarrar o que é necessário, fazer o que é necessário sem medo, para se sentir mais confiante. Ah, Dani, mas agora você tocou num ponto muito importante. Eu sou muito insegura. Eu tenho insegurança. Por mais que eu fique falando para mim, nossa, eu vou dar conta, eu sinto insegurança, eu sinto medo. Gente, isso é super normal. A autoconfiança é um caráter, é um traço que nós vamos conquistando por atitudes e por posturas que a gente assume. Nós nos tornamos autoconfiantes quando a gente aprende a não ser o nosso próprio inimigo. Quando a gente aprende a não se colocar ali numa extrema exigência de perfeição. Quando a gente aceita que o erro faz parte, a gente vai errar. Tudo bem, mas a gente não vai se derrotizar diante do erro, a gente vai estar preparada para aprender com um erro que possivelmente vem. Não quer dizer que a gente também vai aceitar dane-se se eu errar, tanto faz. Não,
Você vai se preparar para acertar. Mas se errar, nós estamos em processo de crescimento, a gente aprende a lidar com o erro. A gente não passa a ser o nosso próprio inimigo, sabe? O nosso próprio inquisidor, a gente se prepara para assumir uma postura de responsabilidade, de aceitar as nossas potencialidades, inclusive reconhecer os nossos avanços, aquilo que a gente está conquistando. A gente precisa aprender a aceitar elogios, a gente precisa aprender a curtir elogios que nos fazem, a gente precisa aprender a se elogiar, a se valorizar, a reconhecer o quanto nós estamos conseguindo, porque é fácil também a gente começar a enxergar tudo que a gente ainda não está fazendo de bom, inclusive no nosso avanço musical, no nosso estudo musical, no que a gente ainda não consegue tocar, a gente vê tudo que está faltando. E é difícil a gente ter um olhar positivo de ver o que a gente já está conquistando. Uma outra coisa que nos traz muito confiança é quando a gente tem essa postura de ajudar o outro, quando a gente incentiva o outro, quando a gente enxerga que se colocar a serviço, ser útil para alguém, porque a gente sempre pode ser útil para alguém, e no meio musical também. A gente sempre pode dividir o que a gente sabe, a gente pode ensinar, a gente pode colaborar, porque se existem pessoas que sabem mais que a gente, existem também pessoas que sabem menos, e que a gente pode ajudar. E quando você se coloca nessa posição de ajudar, você se sente bem, nós nos sentimos bem por compartilhar o que a gente sabe. Isso traz autoconfiança. É uma forma de você reconhecer o que você já sabe. Quando a gente consegue ensinar é porque a gente sabe. Por exemplo, quando você consegue ir lá tocar para alguém e essa pessoa precisa de música ali, você vai lá tocar, é porque você sabe. Então a gente começa a reconhecer isso. Aí a gente começa a ser grato. A gente começa a pensar mais positivo, a enxergar o copo mais cheio. Sabe aquela história do copo que fica mais cheia, né? Tem um copo com metade de água e metade vazio. Quando a gente está com o olhar derrotizado de nós mesmos, a gente fica enxergando a parte vazia. E não enxerga a parte que está cheia de água. Você fala, está cheio de água. 50% de copo. Uau! A gente agradece por esse 50% de água aqui. Nós nos preparamos para conseguir mais 5% daqui a pouco e ter 55%. Vai ficando positivo e automaticamente nós vamos deixando de esperar também e de fazer as coisas porque nós precisamos ter um olhar de como vão julgar, do que vão falar, qual é a opinião. Para de esperar esse julgamento positivo do outro, a gente para de temer o que os outros vão achar, o que os outros vão falar. Se eu for tocar aqui, o que vão falar de mim na hora que eu for tocar aqui? E se eu errar, o que vão pensar? A gente vai acabar ligando disso. Porque que se dane o que vão falar, o que vão pensar, você tem que pensar o que te faz feliz. Se aquela oportunidade te faz feliz, você vai fazer ela com medo. Vai, porque o medo vai bater. Vai sim. Mas ao lado do medo, você vai ter a confiança do que você se preparou. Vai deixar de ter medo? Não. Vai ter a confiança diante do que você se preparou, daquilo que você sabe que você consegue fazer. E a opinião do outro passa nesse momento a ser a opinião do outro. Ela começa a não te atingir, porque você vai formatando essa mente positiva e você vai sabendo que cada pessoa dá o que tem. E se muitas pessoas te julgam, é porque essas muitas pessoas têm dentro dela um olhar de julgamento. A gente não faz nada daquilo que não está dentro do nosso coração. Então, quando uma pessoa te julga muito, tenha certeza que ela é uma auto-julgadora gigante. Ela só consegue externar para você aquilo que ela faz muito com ela. Então, é uma pessoa que você precisa ter muita compaixão. Porque se ela te julga, se ela te critica, ela tem essa aura de crítica ao redor dela. É ruim, é muito ruim. E é isso que você não precisa ter. Você vai começando a ter um olhar mais leve, é a opinião dela. Se essa crítica eu posso aproveitar porque eu posso aprender com o erro, ótimo. Se não, deixa pra lá. E aí, tudo isso vai sendo arrematado com o olhar de que a confiança, ela vem para te fazer ter certeza do teu propósito, do quanto aquilo está te fazendo bem, que você quer aquilo. É arrogante. A gente não vai desenvolvendo confiança para ficar se achando, sabe? Para ficar soberbo. Músico que se acha muito, tem um monte por aí também. Mas uma hora a gente percebe que a coisa não vai. Não adianta
essa soberba, que não é só da área musical, né? Do ser humano, enfim. Mas não é a gente também ser confiante a ponto de ficar arrogante, não é isso. A confiança, ela vem para que você tenha certeza daquilo que está fazendo, do teu propósito dali, naquele momento, naquela oportunidade que você agarrou e que você não deixou passar.